Olá, eu sou a professora Márcia, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de alguns aspectos. Eu vou sugerir a vocês alguns pontos que me parecem serem importantes para pensar o processo seletivo de mestrado e doutorado. Essa é praticamente uma das aulas que eu trabalho com os meus alunos assessorados, preparatório para o processo seletivo, mestrado e doutorado. Então, eu vou trazer alguns dos elementos que eu trabalho com eles para vocês hoje, sugerindo a vocês pontos que normalmente os meus alunos, os assessorados, batem e que eu acho importante pensar para a escolha que você vai fazer da instituição, do curso, de todo o percurso, o trajeto que você vai tomar para fazer a escolha e para participar do processo seletivo. Vamos lá então? Nós vamos tratar na aula de hoje da importância de ter claro o objetivo, o propósito para fazer o mestrado e o doutorado. Essa é, na verdade, a primeira pergunta que eu faço para os meus alunos: o que você pretende com isso? Qual é o seu objetivo? Também vamos abordar fatores, critérios a se considerar na escolha da instituição. Você sabe a diferença de mestrado acadêmico e mestrado profissional? Você pretende fazer o acadêmico, pretende fazer o profissional, está na dúvida? Vamos falar um pouquinho também. Vamos falar sobre a possibilidade de você fazer o curso como aluno especial ou aluno ouvinte antes mesmo de entrar no mestrado ou no doutorado. Vamos ver se isso é vantajoso, se vale a pena. E vamos falar também sobre a questão da obrigatoriedade do currículo Lattes. Vamos lá para a primeira pergunta. Afinal de contas, o que você quer com o mestrado e com o doutorado? Qual o seu objetivo? Lecionar? Impulsionar o seu currículo, por exemplo? Por que é importante, professora, eu ter isso muito bem claro, muito bem definido? Claro que no meio do caminho tudo pode mudar, mas a princípio, você tendo muito bem claro o que você quer com a pós-graduação, vai determinar ou desencadear uma série de outras escolhas. A faculdade que você pretende cursar, se você pretende lecionar, né? Eu quero investir na minha carreira, na área da educação, na área da pesquisa. A depender dessa escolha, é claro que a faculdade, a universidade vai ser importante, vai ter um peso nessa sua escolha. Professora, eu estou fazendo mestrado ou doutorado porque eu gosto de estudar, porque eu quero ter alguma vantagem competitiva no mercado, quero dar um upgrade no meu currículo, mas não necessariamente lecionar. Por que é importante pensar nisso? Se você quer lecionar, se você quer investir na área acadêmica, na área de pesquisa, algumas universidades, eu diria, têm, principalmente as universidades públicas, elas têm um foco voltado para esse tipo de formação, para quem procura esse tipo de formação e, ao mesmo tempo, dar continuidade a essa formação. O mestrado acadêmico, nós vamos falar isso quando falarmos da diferença entre o acadêmico e o profissional, mas ele é voltado, né, o objetivo dele é esse, é para a formação do educador, portanto, para quem pretende ou continuar a lecionar ou pretende entrar na área, e para pesquisador. Pensando nisso, a escolha da universidade pode ser fundamental para o seu currículo. Então, tenha muito bem claro qual é o seu objetivo, o que você pretende fazer.
Uma outra questão, um outro aspecto importante, na minha opinião, para você pensar, é a questão da universidade pública ou privada. Bem, eu já disse assim, a depender do seu objetivo, seria interessante você pensar qual a universidade. Você vai dizer assim para mim, professora, eu não quero pagar mensalidade, então vai ser universidade pública. Muito bem, a universidade pública, a depender do programa, da linha de pesquisa, é claro, mas de um modo geral, ela vai exigir de você muito mais tempo, muito mais dedicação do que a universidade privada. Em geral é assim, você vai precisar dedicar muito mais tempo. E ao mesmo tempo, para falar de tempo, quando você diz assim que você quer fazer universidade pública por questão de gastos, você não pode esquecer, e eu vou te dizer isso porque muitos dos meus alunos esquecem desse aspecto. Você não pode esquecer que apesar de você não bancar com a mensalidade, você vai ter gastos ainda assim. Aí eles vão aparecer, seja com livros, muita coisa a gente lê em biblioteca, é verdade, mas a depender do que você for fazer, não vai ter como, você vai ter que adquirir livro. Participar de congresso, deslocamento, a depender de onde é a universidade, a instituição, você tem que considerar esse fator. Alguns acabam fazendo opção por fazer faculdade, a pós-graduação, mestrado, de final de semana, por exemplo, mas a universidade fica no interior da região de onde ele mora, 3 horas, 4 horas de deslocamento. Às vezes você vai dormir ali, né, naquela cidade para poder fazer o curso sábado e domingo, então tem um custo. Que custo é esse? Às vezes, a universidade privada, em relação à pública, pode compensar esse valor. Você tem que ver o custo-benefício. No final das contas, essa é a minha sugestão para você. Pese todos esses fatores para fazer a sua escolha. Um outro item que eu sugiro a você pensar se trata justamente da questão da oferta de bolsas. Muita gente entra na universidade, mesmo que seja na universidade pública, né, contando com a possibilidade da bolsa de estudo. Importante você verificar se naquela universidade, pública ou privada, há oferta de bolsas, se no seu programa, na linha de pesquisa e os possíveis orientadores têm oferta de bolsas. Cada orientador poderá ter um certo limite de oferta de bolsa, ou cada linha de pesquisa. Então, não necessariamente quer dizer que você vai conseguir bolsa. Procure verificar qual universidade dentro da sua proposta de projeto de pesquisa, né? Mas procure verificar quais dessas universidades têm oferta de bolsa e quantas, para que você possa fazer, se você vai fazer a escolha pautado na questão da bolsa, né? Qual dessas universidades melhor poderá te atender? O fato de ter, isso é verdade? A bolsa, a oferta de bolsa, não quer dizer necessariamente que você terá acesso a essa bolsa. É preciso, você vai concorrer com outros candidatos, né? Então é preciso ter um projeto muito bem estruturado, enfim, mas isso é um outro passo. O importante é, se você pretende concorrer à bolsa, parcial ou integral, não esqueça que a bolsa integral, em geral, não pode ter vínculo empregatício. Você precisa, inclusive, ver se o valor dessa bolsa cobre as suas despesas mínimas. A bolsa parcial permite vínculo empregatício. Então, precisa ver se o valor da bolsa parcial vai te ajudar a cobrir determinados gastos, ok? Então, procure verificar esses itens, esses elementos que eu julgo ser extremamente importante, tá? Não vá
buscar um curso de mestrado sem conhecer as possibilidades, sem conhecer o que de fato você precisa para fazer a sua escolha da melhor forma possível, né? Um outro item que eu julgo importante você pensar, e eu já tratei aqui, é a questão do tempo de deslocamento. É viável a universidade a qual você pretende se candidatar? É possível? Você vai ter que fazer uma grande mudança na sua vida? É compatível com o seu estilo de vida? Por que eu sugiro você a pensar em todos esses fatores? Vamos lá. Não é fácil fazer uma pós-graduação. Ela já não é fácil por si só. Não é fácil pela questão de tudo que vai exigir de você. Tempo de estudo, o estudo em si, a dedicação em si, o comprometimento com leituras, com produção de texto. Enfim, ela já não é fácil, né? Você vai enfrentar uma série de dificuldades. Mas se você puder eliminar, diminuir fatores que podem contribuir para aumentar esse grau de dificuldade, tanto melhor. Então pense na questão custo-benefício. No final das contas é isso que eu quero te dizer. Isso vai ser favorável? Isso vai te ajudar? Então essa faculdade que está mais próximo de você, mas que às vezes pode não ter um conceito X, ou que a gente tem que pensar que a faculdade, por melhor conceito que ela tenha, no final das contas, quem faz é o aluno, né? 50% é responsabilidade sua, com toda certeza, por melhor que a faculdade seja, a instituição seja, né? Então, às vezes, pensar numa instituição que está mais próxima de você, compatível com o seu estilo de vida, vai favorecer você a dar continuidade ao curso, tá bom? Haverão, com certeza, muitos obstáculos para que você toda hora repense, mas eu continuo, eu vou desistir, eu não vou desistir, enfim, pense no que você quer fazer. Um outro item que eu costumo dizer que é importante também é a questão do ritmo de produção, novamente, compatível com a sua rotina. Se você vai continuar mantendo o vínculo empregatício, por exemplo, eu fiz minha pós-graduação trabalhando, lecionando, eu sou professora. Então, além de dar aulas, além de ter o comprometimento com carga horária, eu tinha que ter os horários disponíveis para ir até o curso, curso de mestrado, doutorado, na sua maioria são no período da manhã e da tarde, algumas poucas exceções do curso de mestrado à noite, outras poucas exceções aos finais de semana. Então, e você tem que ler, você tem que escrever, você tem que estudar, você tem que participar de congressos. É compatível com o seu estilo de vida? A universidade pública, como eu disse, vai exigir muito mais tempo de dedicação, sobretudo se você tiver bolsa, sobretudo se você tiver bolsa integral, porque se você tiver bolsa, você vai ter que prestar serviços para a universidade, inclusive. A depender da situação, bolsa integral vai exigir que você vá à universidade todos os dias. Verifique se isso é compatível com a sua realidade. Uma pós-graduação numa universidade privada, sem bolsa, de repente é mais viável para você. Eu quero fazer a pós-graduação, mas eu não posso abrir mão de algumas coisas. É possível? Claro que é. Sempre é possível. Verifique se a escolha que você está fazendo é compatível com o seu estilo de vida. Um outro item que eu quero que você pense trata da qualidade de ensino das universidades. O IGC, o CPC, a ENAD, eu não vou explicar cada um deles aqui, porque você tem o grande oráculo do século para fazer isso para você. Abra o Google, criatura, jogue cada um desses itens lá e verifique
quais são esses índices de avaliação que cada uma dessas instituições oferecem às instituições de ensino, para que você tenha uma ideia de como que a universidade para a qual você pretende se candidatar está sendo avaliada. Verifique, não quer dizer que a avaliação da universidade é uma coisa, é isso que eu quero dizer, a avaliação do seu curso, do seu programa, da linha de pesquisa é outra ainda. Então, é legal você dar uma olhada, checa, porque a depender do seu objetivo, inclusive, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, porque eu quero dar aula em faculdade, eu estou olhando lá na frente para prestar um concurso público, para ser um professor de universidade pública, quem sabe? Então, mira no seu foco para você pensar que peso e que importância essas escolhas poderão ter lá na frente. Isso é importante, tá? Já que você pode fazer isso no início. Mais uma questão para você pensar aqui, finalmente, são os programas e projetos. Cada universidade, você tem uma formação. Minha formação é na área de letras e eu sou pesquisadora hoje na área de linguística. E várias universidades vão oferecer para você um programa de pós-graduação na área de linguística, no meu caso, no seu caso, na sua área. Você precisa verificar se a linha de investigação que você quer investir é compatível com o programa e a linha de pesquisa desta ou daquela universidade. Às vezes, tem um conto zen budista que diz o seguinte, mais ou menos isso, né? Tinha uma mosca que toda hora batia no vidro da janela, batia. Ela queria ultrapassar, mas não conseguia, só que ela não via que ali do lado a janela estava aberta, tinha uma fresta e ela podia passar por ali. Às vezes a gente bate tanto, eu quero fazer nessa universidade, nessa linha de pesquisa, mas eu não consigo ser aprovado porque o meu projeto ele não é compatível com a linha de pesquisa. Ou você muda completamente o seu projeto, que é uma possibilidade para se enquadrar naquela linha de pesquisa e naquele programa, ou você busca, criatura, uma universidade que atende àquela ideia de pesquisa que você tem. E é muito provável que essa seja a melhor opção para você, pelo menos nesse momento. Às vezes a gente bate a cabeça num ponto quando há outras possibilidades e a gente não consegue ver. Por fim, que é o que nós vamos pôr o pé aqui agora, professora, faço mestrado profissional ou acadêmico? Afinal, qual é a diferença? É sobre isso que nós vamos falar agora. O mestrado acadêmico e o mestrado profissional, independente de qual você escolher, o caminho que você escolher, presta atenção aqui comigo. Ambos vão exigir de você pesquisa. Ambos vão exigir de você tempo, dedicação. Não tem um mais fácil e um mais difícil. Tem, obviamente, uma diferença. A diferença é no objetivo, o que cada um deles busca, o que cada um deles pretende. Um mestrado profissional, vem comigo aqui, lê comigo esses itens. Ele é voltado para a capacitação profissional que atenda a demanda de mercado. Não necessariamente pensa na questão de formação na área da educação, tá bom? Então, a demanda de mercado, o que o mercado precisa nesse momento. O aluno, com certeza, vai conhecer por experiência própria o que é pesquisar. Saber onde localizar no futuro a pesquisa que interessa a sua profissão e vai aprender a como incluir a pesquisa existente e a futura até no seu próprio trabalho profissional. Então, a ideia no mestrado profissional é formar o pesquisador para resolver um problema de ordem prática e que possa modificar, trazer ou agregar um incremento
para aquilo que ele faz, para aquela profissão, para aquela área, para aquela atuação especificamente. A ideia é agregar competitividade e produtividade às empresas, de ordem pública ou privada, qualquer uma. Uma coisa importante que eu costumo dizer aos meus alunos, que saem da graduação e já vai querer fazer mestrado, sobretudo profissional. Eu diria que tanto para o acadêmico, a não ser que você já esteja fazendo iniciação científica, né? Você fez iniciação científica na graduação, faz sentido ir direto para o mestrado acadêmico. Mas para o profissional, já que a ideia é você olhar para o teu trabalho, para o teu métier, olhar para aquela empresa, indústria e verificar quais são as necessidades que ali, aquele espaço mostra, né? O que precisa ser melhorado, o que precisa ser modificado. Eu diria assim, se você sai da graduação e já vai para a sua área, né? Você já vai trabalhar, atuar na sua área, você precisa ali de um tempo, de uma certa experiência para poder ter uma melhor visão dessas necessidades. Então, para o mestrado profissional, eu diria que talvez não fosse a melhor situação sair de um curso de graduação e ir direto para ele. É claro, haverá aí uma outra exceção, mas de um modo geral você precisa ter uma certa experiência para desenvolver esse olhar, para poder olhar para aquele lugar e verificar as possibilidades para melhoria, para modificação, para construção de um protótipo, por exemplo. Então, pense nessa questão. Será que essa é a hora, inclusive, de eu fazer um mestrado profissional? O produto da dissertação no mestrado profissional é necessariamente a descrição, por exemplo, de tecnologias, de processos de trabalho, protótipos elaborados com vistas a um retorno mais objetivo ao serviço ou aquele tipo de trabalho. Diferentemente do mestrado acadêmico. Mestrado acadêmico, você pode ter uma dissertação puramente teórica, de uma discussão teórica, né? Não necessariamente produzir um produto, por exemplo. Poderá ser. Na pesquisa acadêmica, a gente faz pesquisa de campo, né? Mas o objetivo é outro, né? Não se busca modificar de imediato aquela realidade para uma melhoria daquela empresa ou daquele trabalho específico ou daquela tecnologia específica. Não é uma aplicação imediata. No mestrado acadêmico e no doutorado acadêmico, né, na pesquisa acadêmica, a gente não tem uma aplicação imediata, a gente não necessariamente faz esse tipo de investigação. Então, essas são basicamente as diferenças entre o mestrado acadêmico e o profissional. O acadêmico, então, professora, eu não quero dar aula, mas eu não posso fazer o mestrado acadêmico? Pode, você pode fazê-lo. Só que não se esqueça que o objetivo do mestrado acadêmico em qualquer instituição que ofereça o mestrado acadêmico é trabalhar com professores e pesquisadores, mesmo que o seu objetivo de vida seja outro. Não vá, portanto, achando que você vai fazer um mestrado acadêmico pensando numa certa situação, porque a instituição não vai te dar isso. Não é o objetivo do mestrado, ok? Vamos avançar para o próximo item, que trata da questão eu sempre digo assim, vantagens em ser aluno ouvinte e em ser aluno especial, um ou outro. Qual é a diferença? Professora, afinal de contas, vale a pena ser aluno especial ou aluno ouvinte? Se você não tem a mínima ideia do que você vai fazer, mínima que seja para o seu
projeto de pesquisa, a proposta do seu anteprojeto, do seu pré-projeto, que seja, vale muito a pena. Algumas das vantagens em se fazer aula como aluno especial e ouvinte a primeira delas, é mais fácil você conhecer um programa de pós-graduação. Se você não tem a mínima ideia do que você quer fazer, ao se matricular na faculdade, né, como aluno especial, ou mesmo assistir aula como aluno ouvinte, você tem a possibilidade de conhecer aquele programa e aquelas linhas de pesquisa daquele programa. Você também poderá conhecer e se aproximar dos possíveis orientadores. Eu costumo dizer assim, você escolhe o orientador de pesquisa, mas no fundo é o orientador que escolhe você, né? No fundo é isso. Se você se aproxima desse orientador ou desses possíveis orientadores, como aluno especial, como aluno ouvinte, além de você poder melhor conhecê-los, eles vão poder melhor conhecê-lo também, no sentido de, será que esse aluno realmente é um aluno aplicado, está interessado, é comprometido, vai estudar? Então, eu diria assim para você, as vantagens, se eu pudesse dizer uma, eu diria essa, é você se aproximar desse professor, conhecer como ele trabalha e, ao mesmo tempo, ele poder te conhecer. E trocar com você, né? Te ajudar a pensar o seu projeto de pesquisa já ali, nessa disciplina ou nessas disciplinas avulsas que você pretende cursar. Eu já vou falar sobre a diferença entre ouvinte e especial, mas a ideia é que você curse uma ou mais de uma disciplina antes mesmo de ser aprovado no processo seletivo do mestrado e do doutorado. Você poderá obter informações dos processos seletivos com os colegas regulares. Acho isso bem vantajoso se você pensar no seguinte, eles já passaram pelo caminho, né? Você, quando está na sala de aula, você vai encontrar alunos que estão no primeiro semestre, mas aqueles que poderão estar lá já no final, finalizando o mestrado e o doutorado. E todos eles poderão contar para você o percurso que fizeram. Como foi a história deles no processo seletivo, como de fato eles precisaram se mostrar, como é que foi a arguição, a entrevista, o que eles tiveram que estudar efetivamente, o que é exigido numa prova, quando a universidade aplica uma prova, como é a questão da proficiência, exigência de um outro idioma. Tem alunos que de imediato já matam a história da proficiência, mas tem alunos que vão resolver isso um pouco mais à frente do curso. Então, como que a universidade e os professores lidam com isso? Ali você vai poder trocar, né? Conhecendo os colegas ali, eles vão poder te ajudar, inclusive, a pensar em alguns desses fatores. E, por fim, se familiarizar com a base teórica, conceitual, utilizada, né? Toda linha de pesquisa tem uma base teórica, que é a base fundamental para aquela pesquisa. E, ao mesmo tempo, as problemáticas, as perguntas, os problemas de pesquisa que interessam aquele grupo. Se você não tem ideia de problema de pesquisa, ali você vai, muito provavelmente, encontrar algumas e que poderão te ajudar a pensar o projeto de pesquisa. O grupo em si já traz algumas das problemáticas que estão ali e que não estão sendo resolvidas, né? Então, isso poderá te ajudar a pensar também. Eu só vejo vantagens em você, se você está perdido, não sabe muito bem por onde ir, tentar fazer a aula como aluno ouvinte ou como aluno especial. Professora, agora é a questão. Qual a diferença e o que seria melhor eu fazer? Vou te explicar agora algumas das diferenças e possibilidades. Para aluno ouvinte, basicamente, você pensa no seguinte, você vai cursar a disciplina, mas
não necessariamente vai realizar provas ou trabalhos, tá? Eu digo não necessariamente, mas pensa comigo, você está cursando aula como aluno ouvinte. O professor ali vai pedir algum tipo de trabalho, atividade e até mesmo, muitas vezes, ele vai aplicar a prova. Por que não fazer se for permitido? Nem sempre será, mas se for permitido, por que não fazer? Só vai ser bom para você, só você vai ganhar com isso. Você tem que pensar também que, em geral, é necessária a concordância do professor da disciplina para que você assista a aula como aluno ouvinte. Tenta entrar em contato com o professor, às vezes por e-mail mesmo. Você entra ali na plataforma, no site da universidade, no programa, na linha de pesquisa, você vai encontrar o nome dos professores e ali você vai encontrar link com Lattes e vai encontrar o e-mail. Entre em contato com o professor por e-mail, normalmente os professores respondem, isso é muito comum. Professor, estou pensando em cursar pós-graduação, sou fulano de tal, fiz graduação em tal área, estou pensando em cursar pós-graduação, não tenho muita ideia ainda de um problema de pesquisa ou tenho alguma ideia, gostaria de participar da sua aula como aluno ouvinte, justamente para ver se é por aí que eu quero ir mesmo, conhecer melhor o programa, a universidade, conhecê-lo. Normalmente o professor responde, ok? Porque ele precisa aprovar a sua participação na sala de aula. Então faça isso. E pense também no seguinte, algumas das instituições, não são todas, elas não vão permitir que os ouvintes façam perguntas, que participem na sala de aula ativamente. Então, porque eles são considerados, esses alunos, literalmente alunos ouvintes e não alunos especiais. Como aluno ouvinte, em geral, você não pode participar, mas em algumas instituições ou para alguns professores, o professor vai dizer assim, tá bom, mas você vai participar como ouvinte e ponto. Ok, mas se o professor e a instituição abrir possibilidades para uma participação mais efetiva, perguntando, fazendo atividades, fazendo a prova, inclusive, faça, não deixe de fazer, ok? E por fim, pense no seguinte: normalmente, a gente não precisa passar por nenhum tipo de seleção para fazer a aula como aluno ouvinte. O que a gente tem que fazer sim é pedir uma autorização tanto para o professor quanto para a própria instituição para assistir essas aulas, como eu disse. Normalmente isso se resolve por e-mail. Aluno ouvinte é basicamente simples. Aluno especial não é tão complicado também, mas há uma pequena diferença. Para aluno especial, você vai efetivamente cursar aquela disciplina nas mesmas condições que o aluno regular. Você ainda não está aprovado no mestrado ou no doutorado, mas você cursa como um aluno regular. Vai realizar trabalhos, vai realizar provas, vai poder fazer perguntas, enfim, você participa como um aluno, qualquer outro aluno que ali está matriculado no curso. Não é porque você está assistindo a aula como aluno ouvinte, é importante eu dizer isso, ou para o aluno especial, que você já está com a sua vaga garantida no mestrado ou no doutorado. Não é isso, tá bom? São coisas diferentes. Claro que isso tudo vai te ajudar a montar, de repente, um projeto de pesquisa bacana que pode ajudar na aprovação, mas isso não é garantia, ok? Mas como aluno especial, você tem o direito a participar da aula como qualquer outro aluno. Inclusive, se você for lá na frente aprovado no processo seletivo, você pode utilizar os créditos dessa disciplina ou das disciplinas, você pode fazer mais de uma, a depender da instituição, 2 ou até 3. Você pode utilizar esses créditos já no curso. Então, eu diria assim, que isso é uma vantagem, né? Mas
procure verificar na universidade, entre no site da universidade para verificar o processo seletivo para a aula como aluno especial. Professora, tem processo seletivo para assistir a aula como aluno especial? Tem. Você não precisa montar projeto, nada disso, mas você precisa se inscrever. As universidades, na sua maioria, aquelas que oferecem aula para aluno especial, elas abrem processo seletivo anualmente. Uma ou outra será semestral. Então, entre no site da universidade, procure se informar para verificar essa possibilidade, tá bom? Para que você possa cursar a aula como aluno especial, se essa for a sua ideia, se essa for a sua intenção. E não perca o prazo, ok? E também preste atenção que cada instituição vai determinar regras específicas, os número máximo das disciplinas obrigatórias e eletivas que você pode cursar, em geral de 2 a 3 disciplinas no máximo, como aluno especial. Vão pedir a você, nesse processo seletivo, né, justificativa do seu interesse para essas aulas e, por fim, vão pedir a autorização do professor. O professor, de qualquer forma, tem que autorizar a sua participação. E uma ou outra exigência que cada universidade poderá fazer. Mas, de um modo geral, é isso. Então, quer fazer aula como aluno especial? Quer fazer aula como aluno 20? Super indico, incentivo mesmo você a fazê-lo. Só preste atenção nesses cuidados para você não perder a oportunidade de fazê-lo na faculdade, na universidade, ok? Por fim, nós vamos tratar do próximo item, que é o seguinte: currículo Lattes. Professora, currículo Lattes, eu tenho que ter um currículo Lattes no Brasil? Tem. No Brasil é uma exigência para qualquer pesquisador ter um currículo Lattes. Se você quer fazer pós-graduação, se você quer fazer pesquisa acadêmica ou profissional, não importa, você tem que fazer um currículo Lattes. Criatura, entra na plataforma Lattes e faça o seu currículo. Às vezes tem gente que acha muito complicado e tal. Ele não é complicado, ele é detalhado. É diferente de complicado, porque lá você vai encontrar todos os itens que são exigidos, que são pedidos para você preencher. Você só vai ter que preencher, mais nada. Às vezes é um pouquinho mais longo, vai exigir um tempo maior, vai aos poucos, mas faça. E um outro vídeo de pessoas que ajudam você a pensar como preencher o currículo Lattes. Assista se for o caso, se estiver muito difícil para você, mas faça. Mesmo antes de você pensar em processo seletivo, faça o seu currículo Lattes, preencha os itens que lhes são compatíveis e tenho certeza que com o tempo você vai colocando, inserindo outros itens lá a partir do momento que você começar a realizar a pesquisa. Mas sem o currículo Lattes você não consegue fazer a inscrição para o processo seletivo. Comigo, vamos ler aqui. Portanto, uma exigência para o mestrado e doutorado no Brasil, porque ele padroniza nacionalmente o registro de todo o ciclo de vida acadêmico de estudantes e pesquisadores no Brasil. É por meio dele que a gente verifica quem é o pesquisador, o que ele está fazendo, se tem validade, né? É extremamente detalhado, como eu disse a vocês, e é por isso que as instituições o avaliam como uma das etapas dos processos seletivos nos programas de pós-graduação. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, é quem, de certa forma, na verdade, o objetivo dele é esse, né? É integrar em um único sistema todos os dados de currículos, de grupos de pesquisa, o que for, das instituições de todo o país ali, num único lugar. Então,
Se você estiver fora do currículo Lattes, você está fora do grupo maior, que a gente chama de grupo de pesquisa. Então, faça o seu currículo Lattes, ok? Não deixe de fazê-lo. No nosso próximo encontro, é uma aula relativamente longa, nós vamos tratar de outros aspectos. Nós vamos tratar do seguinte: edital, características gerais das provas de conhecimento específico. Eu vou ensinar vocês a olhar o edital, na verdade, para o processo seletivo do mestrado e doutorado. Então, a gente vai ver essas características gerais de provas de conhecimento específico quando tem, exigência de proficiência em língua estrangeira, programa, linha de pesquisa, projetos e aderência, vamos abordar essa questão, pré-projeto de pesquisa e a entrevista, a arguição. Fica de olho que já eu vou soltar um próximo vídeo para a gente dar continuidade a essa aula aqui. Se você gostou, se foi útil para você até aqui, curte, comenta, deixa a sua pergunta, a sua dúvida, eu vou responder a você. Se inscreve no canal, ativa o tal do sininho aí pra gente poder se encontrar mais vezes, ok? Compartilha com pessoas que você acha que pode se beneficiar das orientações, das sugestões que eu aqui faço. Se você tiver mais curiosidade, você pode me encontrar nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook e até mesmo lá no meu site. Aqui no YouTube tem um link para você acessar o meu site. Vai lá ver como é que é o meu trabalho com assessoria acadêmica. Se você precisar de alguma coisa, me manda um e-mail também. Até mais, um grande abraço a vocês.